Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e também do mundo. Uma ótima manhã para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 19 de agosto de 2016. No programa de hoje, vamos falar sobre o tema central do 18º FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental da cidade de Goiás. Falamos aqui, ao vivo, dos nossos estúdios montados aqui na cidade de Goiás. O tema do 18º FICA, que completa 18 anos de eventos, é a produção de alimentos e a conservação do cerrado. É possível produzir alimentos e conservar o meio ambiente e também o cerrado? O tema é amplo e possui opiniões muito diferentes. A devastação de florestas para monoculturas é uma realidade mundial, não apenas de Goiás, não apenas do Brasil. Estamos produzindo alimentos para quem? No Brasil, a agricultura familiar é responsável por mais da metade do que vai à nossa mesa. E são os menos que têm acesso aos recursos públicos e assistência técnica para a produção. Se queremos ter água para todos e solo fértil, o modelo de agricultura que nós temos hoje tem tudo a ver com isso. Uma ótima manhã para você, nosso ouvinte da Rádio Brasil Central, conectado aí pela internet, pelas ondas curtas, médias e tropicais. Uma ótima manhã para você. Se você quiser participar do nosso programa hoje, pelo fato de nós estarmos aqui na cidade de Goiás, o nosso contato vai ficar apenas pelo e-mail, pelo conexãoambiental@hotmail.com e também pelo ouvinte, para quem ligar em Goiânia, 62-3282-8780. E para o tema de hoje, produção de alimentos e a conservação do cerrado, nós convidamos o professor Murilo Mendonça, ele que é geógrafo, professor da Universidade Estadual de Goiás, professor do mestrado de Recursos Naturais do Cerrado. Bom dia, professor Murilo, seja bem-vindo ao Conexão Ambiental. Bom dia a todos os ouvintes, é um grande prazer estar aqui para a gente poder dialogar sobre uma temática tão importante. Tão importante que o 18º FICA abriu espaço em toda a sua programação de oficinas, cursos, palestras e os filmes apresentados no festival, alguns deles tocam na temática também que nós vamos conversar hoje, que é a produção de alimento e conservação do cerrado. Mas, professor Murilo, esse tema ele não sai da pauta porque nós estamos falando, igual nós falamos aqui no início, daquilo que vai à nossa mesa. Sem dúvida, é um tema extremamente importante, e que a gente tem tratado de forma muito, talvez, despretensiosa. Sim. E a gente entende que o FIC ele traz esse debate para a questão ambiental e para a questão da produção de vídeo, e o vídeo é um instrumento extremamente importante para a gente estar discutindo a questão dos alimentos e a questão da vida, O alimento é vida. Professor, na sua avaliação, esse tema, com a profundidade que tem, porque nós estamos falando da alimentação, e a nossa alimentação, é claro, todos sabem, depende de água, depende de solo fértil, e na avaliação, nas pesquisas, nos estudos de alguns especialistas,
Me assusta às vezes a gente ouvir sobre a porcentagem do cerrado que nós ainda temos e que está em pé conservada. De uma maneira geral, nós temos aí metade, talvez 45% do cerrado ainda conservado, preservado. Mas há especialistas que falam que esse número é maior, que chega aí a 80%. O professor Altair Salles, ex-professor da PUC Goiás, fala em 80% de devastação. Independente de 50%, 80% é um número que já ultrapassou aí, talvez, a capacidade de se rever de tecnologias para recuperar esse montante aí que está devastado. Existe uma proporção que está sendo ocupada para a produção de alimento, mas há uma proporção aí, uma porcentagem que está devastada, está degradada e não está sendo utilizada nem para plantação e está à mercê aí de esperar um projeto de recuperação. Uhum. Não, sem dúvida. Inclusive esses dados, eles são diversos, né? Acho que vários pesquisadores têm levantado dados diferentes. A gente tem, por exemplo, os dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que fala que a gente tem 32% só do cerrado em pé. Outros autores, como você já mencionou, dizem que a gente tem em torno de 40% a 50%. E o Altair Salles foi até além nos últimos meses, dizendo que a gente lançou um filme ontem da campanha do Cerrado, onde ele faz uma fala, ele fala que a gente tem 10% só em termos de vegetação do cerrado preservado e 5% dos animais. Professor, essa diferença de números, isso não é ruim para projetos, assim, para o movimento ambientalista que quer chamar a atenção da população, das pessoas, do cidadão, da cidadã, para a realidade em que o cerrado se encontra? Porque um fala em apenas 40, 32, 10, esses números, essa diferença de números, de dados, não atrapalha? Não, sem dúvida, mas a questão é que tem abordagens diferentes também, né? O Altair, na minha opinião, que talvez é o maior especialista do cerrado, o Altair, ele tem uma abordagem que entende a vegetação e a população animal através do contexto de populações, né? Então, o cerrado, ele não é composto por árvores isoladas, né? Eles formam um conjunto e no entendimento do Altair, por exemplo, esse conjunto está ameaçado. Desse conjunto da possibilidade de reabilitação do cerrado, seria muito difícil em função de ter 10% de acordo com essa forma de leitura, com essa abordagem do Altair, né? Uhum. Tem uma questão, professor Murilo, que é, por exemplo, algumas semanas atrás, nós estávamos produzindo o nosso programa de TV, né, que é o Conexão Ambiental TBC, que está entrando no ar na TBC Cultura, Canal 13, e os especialistas, né, o pessoal ao qual nós fomos produzir este material, este programa de TV, os Guardiões do Cerrado, biólogos, que fazem um trabalho de proteção da onça, né? Eles falam que o problema, por exemplo, do desmatamento, ele isola populações. Então você tem, e aí você vendo o mapa, né, você vê pequenos nichos de florestas, e isso, por exemplo, para a conservação de um predador igual a onça, é muito perigoso, né, porque você tem áreas de grandes descampados de dezenas ou centenas de quilômetros, aonde, por exemplo, animais, aí já não falo só da onça como predador de cadeia, mas outros animais não conseguem transitar de uma zona a outra por conta da devastação que já está feita, né? E isso, para a conservação dessa biodiversidade, é um risco. Não, sem dúvida. Isso inclui, inclusive, a nossa forma de conservação do cerrado, né? A gente utiliza unidades de conservação que também são isoladas, né? O ideal seria a gente construir os corredores agroecológicos. Aqui no município de Goiás, por exemplo, a gente tem tentado recuperar algumas nascentes e algumas áreas de vegetação que compõem esse corredor, né? Que facilitaria, como você falou, a sobrevivência de vários animais, e traria uma perspectiva de conservação muito diferente, né? Principalmente com relação às populações humanas do cerrado, né? A gente tem construído um processo de conservação
que exclui o ser humano da natureza, né? A perspectiva é de que a natureza é árvore, são os animais e que a gente está fora. Mas a gente tem populações riquíssimas no Cerrado, né? Aqui na atividade do FICA, em algumas atividades a gente trouxe para o debate pelo menos 5, 6 etnias indígenas, os avacanoeiros, tapirapé, os Chavante, os Carajá estavam aí e alguns ainda estão, para debater a questão do Cerrado, né? Esse povo é essencial para que a gente consiga conservar o Cerrado, para que a gente consiga conservar a Amazônia e todos os outros biomas também. Recentemente, uma vitória aí dos povos da floresta amazônica com relação ao governo federal voltar atrás no projeto de uma das hidrelétricas do Rio Madeira, se não me engano. Uma vitória que, apesar da notícia ter o impacto, não vai ter mais uma usina. Se não tem usina, não tem energia elétrica. Mas é bom a gente explicar para a população que o governo precisa investir nas fontes alternativas, que hoje, por exemplo, na Europa, né, países como, e a gente vem divulgando essas notícias, Finlândia, Portugal, já consegue durante 1, 2, 3, 4, 5 dias se manter apenas com a produção de energias alternativas, eólica, solar. Nós temos um Goiás aí, nós temos um país inteiro com grande quantidade de sol e de ventos, e esses projetos de produção de energia também assim vêm sendo implantados, mas talvez na nossa ingênua talvez opinião deveria estar sendo feito de forma mais intensa, mais abrangente, e a gente explicar para a população as diferenças de impacto que existe entre uma fazenda eólica, uma fazenda solar e uma hidrelétrica de grandes proporções, por exemplo, num rio Madeira, que impacta de forma violenta a biodiversidade e os povos que habitam a floresta, né? Não, sem dúvida. É essencial a gente pensar novas formas de produção de energia. Afinal de contas, a gente também não pode ser hipócrita no sentido de falar que a gente não precisa, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente importante que a gente repense o modelo de desenvolvimento. O modelo de desenvolvimento no qual a gente está inserido, com base no capitalismo, mas com base numa exploração intensa da natureza, de forma que não tem retorno, né? A gente estava falando do Altair Salles, ele deu uma declaração, acho que para o estado de São Paulo há alguns meses, dizendo que o Cerrado acabou. E que esses 10% de vegetação, 5% de população animal, não tem retorno, você não reconstitui ele da forma que deveria e da forma que ele era. Então a recuperação do Cerrado não é possível, segundo um dos maiores especialistas do país, né? Não é possível, segundo o que o ecossistema, o bioma necessita, já foi. Exatamente. Essa recuperação genuína 100% não existe. Não é possível. Não é possível. Então acho que a gente tem que repensar esse modelo de desenvolvimento. Você citou, por exemplo, o Rio Madeira. No Rio Madeira foram construídas 3 usinas, né? Isso. E no Rio Madeira, o impacto ambiental, e aí eu falo com muita propriedade porque eu sou de Rondônia, onde foram construídas as usinas, eles foram imensos. E aí, além dos impactos ambientais, os impactos para as populações. E essa energia gerada, em grande parte, ela é produzida no sentido de aumentar os parques industriais, e muitas vezes elas não atendem a população de forma geral, principalmente as populações que foram atingidas, né? A gente tem populações de Rondônia que foram atingidas 2 vezes. Aqui em Goiás a gente tem, por outros motivos, né, não por usinas hidrelétricas, em Catalão, uma população que foi excluída pela usina hidrelétrica e depois excluída pelas lagoas de rejeito da Vale. Então tem populações atingidas por grandes empreendimentos 2 vezes. Eles foram retirados dos locais onde foram, por gerações, esses povos viveram, e depois foram retirados novamente do reassentamento feito inicialmente pela usina. Então acho que é essencial que a gente repense o modelo de desenvolvimento. Sem isso a gente não consegue avançar. Esse recado que o professor Altair deu para São Paulo, a gente remete aí nessa figura, né? Não é apenas uma figura de linguagem, a realidade de que
se o Goiás é o berço das águas, essa água que cai do Cerrado flui direto para São Paulo, Rio, para o Sudeste, aliás, forma as principais bacias hidrográficas do país. Então, ou seja, provavelmente muitos problemas de abastecimento e de chuvas em São Paulo é em decorrência disso, das chuvas que já não caem aqui no Cerrado, é isso? Sem dúvida, o Cerrado é responsável pela maior porcentagem de água que abastece o país, né? Aqui no município de Goiás, na cidade de Goiás, acho que é um exemplo importante, é uma região onde a gente tem água superficial só. A gente não tem água subterrânea. Então a vegetação ela assume uma importância muito maior para a preservação dessa água, para a garantia do abastecimento. Aqui a gente tem vivenciado um problema muito sério. Mais de 80% da água que abastece o município, a cidade de Goiás, ela vem do rio e da bacia do rio Bacalhau, que é um rio aqui do lado. A gente fez algumas atividades esse ano que mostram que o Bacalhau, na maior parte do seu leito, ele não tem água mais. Não é nem leito mais, né? É areia. Então, eles iniciaram agora, a Saneago com muita dificuldade, iniciou a captação no Rio Vermelho. É o maior símbolo do município, da cidade de Goiás, que atravessa a cidade, e que a água está sendo captada desse rio agora. E não tem nenhuma garantia de qualidade. A gente sabe que historicamente teve projetos de mineração no Rio Vermelho. Agora a gente está iniciando um processo de análise dessa água, né, para ver resíduos de metais pesados e vários outros elementos, para garantir a qualidade dessa água. E a questão não é nem só a qualidade, né? A gente pensar para o futuro, né? Essa região provavelmente não vai ter água mais para frente, e é um problema que não está mais para frente também, é um problema que está acontecendo agora. Aqui em Goiás a gente vivenciou esse ano, grande parte do ano, com limitação de água. Olha só, 8 horas e 20 minutos, nós vamos a um breve intervalo e na volta nós vamos conversar sobre isso. Se já está faltando água, e aí não é uma realidade só aqui da cidade de Goiás, é uma realidade do estado de Goiás, do Brasil e também do mundo. Mas a gente vai manter aqui o papo só na nossa realidade aqui. 8 horas e 21 minutos, vamos a um breve intervalo e já voltamos. Conexão Ambiental. Olha a hora certa aqui na Rádio Brasil Central, 8 horas 22 minutos. Estamos falando direto dos nossos estúdios aqui da cidade de Goiás, antiga capital do nosso estado, no evento que é o FICA, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental aqui da cidade de Goiás, na sua 18ª edição, há 18 anos, promovendo o debate de filmes ligados à temática ambiental. Quando a gente fala temática ambiental, nós estamos falando de vida no planeta, ou seja, uma temática ampla e diversa. E hoje, o Conexão Ambiental de hoje exatamente pega o tema central do FICA, que é a produção de alimento e conservação do cerrado. Conosco aqui, professor Murilo Mendonça, geógrafo, professor do mestrado de Recursos Naturais do Cerrado aqui da cidade de Goiás. Professor Murilo, estávamos falando aqui da questão da água, e ela já é uma realidade no quesito escassez. E quando a gente fala na escassez de água, a gente remete à questão aí que é a delicadeza que isso remete à questão da produção de alimentos. Se as águas subterrâneas estão em perigo, estão em escassez, a produção de alimento também corre o risco de ter afetado a sua produtividade. E a gente já tem visto aí no norte, nordeste, sul, centro-oeste do país, quebra, né, das safras. Isso já é reflexo, ou seja, a mudança do clima. Goiânia agora, né, teve esse período de chuva totalmente fora de época. Agosto nunca choveu em Goiânia e choveu esses dias de forma até intensa, não foi uma chuvisquinha, né, passageira, choveu de forma intensa. Isso já é, professor, reflexo dessas mudanças que nós estamos vendo já pelo mundo? Não, assim, eu acho muito importante a gente diferenciar inicialmente o que é alimento, né? Acho que fica atrás dessa discussão, e o que é commodity.
Sim. O agronegócio, ele inicia um processo de produção que está muito mais ligado ao mercado, às bolsas de valores e às cotações internacionais do que a mesa do brasileiro, né? Se a gente for pôr na ponta do lápis hoje o que o país produz, e o Cerrado é o maior produtor, a gente vai ver que é soja, em sua grande maioria vai para a China e para outros países. A China é o maior comprador, avaliado pelas bolsas de valores, cana-de-açúcar, milho, que também na sua maior parte não fica aqui. Então a grande produção do Cerrado hoje, em termos de quantidade, ela ocorre como produção de commodities. Alimentos têm sido produzidos, você já adiantou no início também, pelos agricultores familiares camponeses, por pequenos produtores, que produzem mais de 70% desse alimento. E aí a escassez de chuva, sem dúvida que ela afeta também esses negócios, né? Que na minha opinião não produzem alimentos, produzem commodities, mas sem dúvida que afetam, e afetam também a produção de alimentos desses agricultores familiares, né? E muitos deles afetados por esse grande negócio, né? A gente tem aqui em Goiás, que a gente falava no bloco anterior, essa escassez de água que acontece aqui na cidade de Goiás, ela ocorre em função do gado que está pisando, entre outros fatores, claro, mas em grande parte do gado que está pisoteando as nascentes do rio Bacalhau, que é o grande fornecedor de água para a população. Então, se esses grandes pecuaristas colocam gado nas nascentes, sem dúvida que não vai ter água, além da captação de água irregular para grandes empreendimentos que têm acontecido, para clubes e para outros espaços, que aí vão afetar, sem dúvida, a disponibilidade de água, mas sem dúvida que as mudanças climáticas elas têm afetado também, em função muito da nossa ação sobre o ambiente. Professor Murilo, e o discurso de que o modelo do agronegócio, o agronegócio segura a balança comercial no Brasil? Até onde isso pode ser contestado? E se isso não vai mudar, se o agronegócio realmente segura a balança comercial, esse período que a gente passou aí de crise, né? Os governos são favoráveis a esse modelo e até a sua ampliação, né? Que resposta dar a isso? Acho que a gente tem que repensar, eu falava anteriormente, o modelo de desenvolvimento, né? O Brasil, ele assumiu o agronegócio como uma muleta, né? Tanto que a crise que a gente vivencia é exatamente em função não da crise na produção, né, mas da crise da China. Enquanto a gente tinha 8% de crescimento da China... Estava tudo bem. Tudo tranquilo. Inclusive o governo poderia atender a gregos e troianos, né? Poderia atender os banqueiros e fazer o Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Exato. Quando a China cai para 4%, aí você tem que optar quem que você quer atender. E aí o país entra em crise, né? E aí todo esse processo que a gente tem vivido. Mas a gente tem que repensar o nosso modelo de desenvolvimento e entender que o nosso processo de produção com base nos bens primários, né? Olha, se a gente parar para pensar o que são as principais exportações nossas: soja, cana, produtos do agronegócio e mineração. Então, esse modelo de desenvolvimento, sem dúvida, ele funciona como uma muleta para o país e se segurando. Mas só que isso, ao mesmo tempo, ele impede com que a gente pense outra forma de desenvolvimento, com outro padrão de desenvolvimento, né? A gente exporta soja para a China e para os Estados Unidos exporta bens tecnológicos para a gente, né? Então é uma diferença na balança comercial muito grande. Eu acho que a gente tem que romper essa dependência do agronegócio, né, desses produtos da mineração, por dois motivos. Primeiro, porque ele não constrói um processo de desenvolvimento sólido. Segundo, porque a gente está exportando, quando a gente exporta soja, o pessoal tem destacado muito isso, outros pesquisadores, a gente está exportando água. Então, e a mineração também, a gente está explorando os bens minerais, né? A gente está, na verdade, tirando tudo que a gente tem de bens naturais do Cerrado, da Amazônia e dos outros biomas, entregando de mão beijada para os outros, né? Antes a gente pensava, quando a gente pensa o valor da água e de outros bens da natureza, a gente pensava, o único valor que ela tinha até então era o valor de extração, né? Você pagava para extrair o minério, para extrair. Agora a gente inicia um processo em que tem uma intencionalidade, principalmente do capital, de dar valor para o bem. Agora imagina, gente, como que a gente dá valor, você falava da onça pintada, mas não só isso, como é que a gente dá valor para os bens minerais que demoraram milhões e milhões de anos. O Altair Salles fala de algumas plantas do cerrado que demoram
milhões de anos para se desenvolver plenamente. Então, como que a gente dá valor para algo que levou milhões de anos para ser desenvolvido? E, professor, e o país, o Brasil, acaba por exportar tanto o seu produto agrícola quanto os seus minérios de forma bruta a preços relativamente, assim, não digo relativamente barato, mas sem agregar valor. Nós estamos tirando o ferro, o aço, o alumínio, vendendo ele quase que in natura, e a gente compra o produto manufaturado, acabado com grande valor agregado. Ou seja, quem perde é a nossa indústria, quem perde a falta de uma política de indústria, uma política de ciência e tecnologia, que repense também o nosso modelo de produção industrial, para justamente a gente agregar valor aos nossos produtos e vender lá fora, né? Nós temos esse problema. A soja, ela vai in natura e a gente compra os derivados, que são caríssimos. Quem perde é o país, né? Não, sem dúvida. E a gente se torna dependente, né? Eu acho que é um processo vicioso que remonta a nossa história, né? A gente, em todo esse processo, a gente esteve dependente de algum outro país, né? Desde o início, a invasão inicial europeia, a gente se mantém dependente, agora muito em função da China, dos Estados Unidos, e eles acabam controlando todo esse processo comercial e mantendo a gente como refém, de certa forma, desses produtos que são desenvolvidos. Professor, vamos falar sobre a produção de alimento. A agricultura familiar vem tendendo, e já tende há muito tempo, a essa produção mais agroecológica, respeitando a produção o solo fértil, cuidando mais do solo, cuidando da biodiversidade que protege, né, de forma direta os nossos produtos agrícolas, a água, os rios, onde a gente capta água para isso aí. Esse modelo agroecológico, ele é ainda, ou ele é uma produção artesanal? E aí a crítica de que ele não tem, por exemplo, valor agregado de tecnologias, isso é ruim na hora desse embate entre agronegócio ou produção familiar, agrícola familiar? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual modelo que a gente quer. A gente quer um modelo que destrói o meio ambiente, que destrói, escraviza as pessoas, ou a gente quer um modelo inclusivo, que inclui as pessoas, que produz alimento saudável? Eu acho que essa é a primeira questão que a gente tem que responder. A partir dessa resposta, e eu espero que a gente tenha uma resposta que busque um ambiente mais saudável, a produção de alimentos saudáveis, a partir dessa resposta, a gente tem que pensar um modelo de desenvolvimento. A agroecologia é difícil a gente comparar um modelo e um pacote tecnológico que foi construído por mais de 70, 80 anos, com investimento pesado, público e privado, com um processo de produção construído a partir do trabalho dos camponeses e que não tem investimento. Para a gente ter uma ideia, são 120 bilhões para o agronegócio e em torno de 20 bilhões para a agricultura familiar. E para a agroecologia não tem um centavo. Tem um PRONAF, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, agroecológico, mas que não sai e não financia ninguém. Então o investimento durante 70 anos de um modelo produtivo, que já se mostrou ineficiente, com muito investimento, e a agroecologia, de outro lado, sendo construída contra esse modelo, na verdade, sem investimento, sem base para que consiga se desenvolver. A gente tem um processo de mudança agora. A gente tem no Brasil mais de 100 núcleos de agroecologia dentro das universidades. Aqui na UEG, por exemplo, a gente tem o Guatá, que é o Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo, que estão iniciando um processo de desenvolvimento de tecnologias para a agroecologia, porque muitas vezes a gente confunde agroecologia com produção artesanal, que não é verdade. A gente só quer que existam tecnologias que sejam apropriadas para esse agricultor, para que a gente possa construir um processo de agricultura, como eu falei antes, que seja inclusivo, que pense no meio ambiente, que pense em outra forma de desenvolvimento, porque essa está mais do que provado que não funciona. Pois é, recebemos agora aqui nos nossos estúdios aqui na cidade de Goiás, o agrônomo e presidente da Agência Goiânia de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária Emater, Pedro Arraes. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia, prazer.
Vou começar com o senhor agora uma pergunta bem simples, né? Já aproveitando o calor aqui do nosso debate, em 2050, presidente, seremos provavelmente 9 bilhões de seres humanos, né? Isso significa que vamos precisar de mais água, mais terra fértil, né, para a produção de alimentos, e que hoje isso já não é o suficiente, principalmente por conta, não da produção, mas provavelmente da distribuição. Como é que nós vamos fechar essa conta, presidente? Eu acho que não está ligado. Tá ligado. Bom, bom dia. Obrigado, né? bom dia, um prazer grande estar aqui em Goiás, né? Nós já tivemos essa pergunta, já foi feita nos anos 60, né? Não é nova, então? Não é nova, então naquela época existia uma fome muito grande no mundo, né? Foi a famosa Revolução Verde, obviamente tem vários críticos, mas ela tem tudo na vida, tem um lado positivo e negativo. Ela teve um lado bem positivo, por exemplo, a Índia mesmo falavam que, né, que a fome era iminente nos países asiáticos, principalmente. E aí se falava na questão geométrica da produção, geométrica do crescimento da população em relação à questão aritmética da produção de alimentos. E a gente conseguiu superar aquilo. Então, eu, por exemplo, eu sou um otimista, né? Como cientista que sou, acredito no avanço tecnológico que a gente vai conseguir isso. E a gente tem alguns exemplos. Eu acho que o Brasil é um grande exemplo disso, né? O Brasil criou a agricultura, né? A ciência na agricultura tropical, né? Que faz uma revolução muito grande, né? Nós temos hoje vários sistemas de intensificação, por exemplo, como integração lavoura-pecuária-floresta, onde você tem uma harmonização melhor e você tem renda. Você não pode pensar, né, no produtor rural, seja ele de qualquer tamanho, né, se é em termos de tamanho de terra, se é em termos de tamanho de produção, né, mas você não pode pensar que ele não tenha renda, porque ele precisa ter a renda para educar sua família, né? Aí sim, para conservar o meio ambiente, conservar as nascentes. Ninguém vai conservar a nascente se não tiver o que dar de comer para os filhos, educar, se não tiver um certo conforto. Então, principal meta hoje, para a gente atingir esse desafio que você está colocando, né, e o Brasil vai ter que contribuir com em torno de 40% desse total aí de produção alimentar, é a questão do produtor rural ter renda, né? No momento que ele tem renda, ele pode partir até para alguns avanços tecnológicos que eu acho que estão aparecendo em várias áreas, que a gente tem toda a condição de ter uma sinergia maior entre produção de alimentos e na questão da conservação ambiental, na questão das mudanças climáticas, na questão da biodiversidade. Eu acho que você tem toda a razão de ter. Eu não tenho assim nenhum lado, nem para grande, nem para pequeno, nem para médio, né? Eu acho que o Brasil tem essa grande oportunidade de ter esse convívio, porque o grande tem a sua vantagem, o pequeno tem a sua vantagem e o médio tem as suas vantagens. E nós do Brasil, em vez de nós criticarmos A, B ou C ou D, nós temos que harmonizar isso, porque isso é a grande vantagem que o Brasil tem sobre todos os outros países. E a gente consegue, presidente, ter esse ambiente de harmonia quando, por exemplo, os números mostram que a produção de agricultura familiar realmente coloca a grande maior parte de comida na mesa, né? E que boa parcela dessa produção do agronegócio ele é exportador, gera divisa, consegue. Eu fiz uma pergunta para o professor aqui mais cedo antes, que o modelo do agronegócio segura a balança comercial. A gente viu isso nesse período de crise, né? Que a gente entrou no ano passado para cá, e o agronegócio foi dito que segurou a balança comercial. Mas a gente consegue realmente esse ambiente de harmonia, tendo, por exemplo, o Cerrado devastado como está, segundo os números, a gente até falou isso, alguns especialistas falam em 45% de restante, 30%, o professor Altair Salles fala em 10% de Cerrado apenas. Nós vamos conseguir fechar uma conta que é produzir de forma pela agricultura familiar e pelo agronegócio, tendo este cenário e que ele pode piorar? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não divido essa coisa. Para mim não tem essa divisão. O Brasil está cansado de divisão. Dividir a agricultura familiar. Eu acho que o agricultor tem que ter renda, gente. Não adianta. Nós não podemos prender os pequenos produtores na miséria. Eles estão excluídos. Aqui em Goiás são 115 mil estabelecimentos rurais, 90 mil eles têm renda, né, abaixo de 10 salários mínimos de renda bruta. Nós temos que aumentar a renda desse pessoal, porque senão nada acontece.
Nada, eles foram excluídos da tecnologia, por vários motivos, imperfeições de mercado, etc, etc. Né? Não vou entrar aqui nesses detalhes, mas só 2.000 produtores rurais produzem 56% de tudo que Goiás produz. Né? E são 22.000 produtores rurais que são produtores que estão na classe média rural em Goiás. Essas figuras são bem parecidas para todo o Brasil, com bem pioras na questão do Nordeste. Então, quer dizer, qual o papel, por exemplo, da extensão rural? A extensão rural é de trazer esse pessoal que está com essa renda muito baixa para a classe, vamos dizer assim. Agora, se você plantar 5 hectares de cogumelo, né? Se você plantar 5 hectares de cogumelo, é capaz de você ter uma renda maior do que uma pessoa que planta 1.000 hectares de soja. Então essa questão de o que é pequeno ou grande é muito relativa ao que é a área, é a renda. Esse negócio tem que... A gente tem que tirar a ideologia desse negócio. A gente tem que acabar com isso. A Europa convive com pequenos e grandes. Na Europa tem grandes produtores também, nos Estados Unidos também tem. E não tem essa questão toda dessa polêmica. Agora, produtor rural, como qualquer setor, tem que ter renda. Ele tem que ter renda para poder ter sustentabilidade, senão ele não vai ter, entendeu? Então, eu acredito o seguinte, que a gente tem que fazer realmente uma inserção desse pessoal na questão da tecnologia e da gestão da propriedade. Às vezes até a gestão da propriedade é pior do que a própria tecnologia, o acesso à tecnologia. E mercado, porque também não adianta nada ele produzir aí 5, 6 hectares de abóbora e você botar todos os pequenos aqui para produzir abóbora, porque não vai ter mercado, você não vai saturar. Então você tem que... Essa questão toda de organização dos produtores, que é muito maior lá no Rio Grande do Sul, lá no sul do Brasil, aqui no Centro-Oeste carece muito, os produtores são muito mal, eles não são organizados. Então os pequenos produtores, para, vamos dizer assim, competir, o que é imperfeição de mercado? Só para te botar bem claro. Por exemplo, um grande produtor, ele compra os insumos de forma mais barata, porque ele tem uma escala maior, e ele vende, ele tem capacidade de vender os produtos deles melhor do que os pequenos, né? Porque ele pode segurar um pouco, ele pode esperar, né? Então ele tem uma renda. Então o pequeno produtor que produz um pouquinho lá, ele tem que vender, porque ele tem que pagar os custos dele quase que imediatamente. Ele compra menos insumos, então ele vai ter que pagar mais, ele paga mais caro, porque ele não tem condição. Então, como é que você corrige isso? Com a organização. Se os produtores se organizarem, aí aumenta um pouco a capacidade dele de negociar no mercado, né, etc. Vamos a mais um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna aqui para esse excelente bate-papo. Conexão Ambiental. Oito horas 43 minutos, estamos aqui ao vivo da cidade de Goiás, no 18º FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental na cidade de Goiás, antiga capital do estado, transmitindo para todo o Brasil pelas frequências curtas, médias e tropicais e FM do Sistema Rádio Brasil Central. E o tema do nosso Conexão Ambiental de hoje é produção de alimento e conservação do cerrado, que é o tema desta edição do 18º FICA. Conosco aqui, Pedro Arraes, agrônomo, presidente da Agência Goiana de Assistência Técnica e Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, a EMATER. Conosco também, professor Murilo Mendonça, geógrafo e professor do mestrado de Recursos Naturais do Cerrado. Professor Murilo, estávamos conversando aqui com o presidente Pedro Arraes, sobre essa questão da tecnologia, né? Esse modelo, aliás, a tecnologia do agronegócio, em algum momento ela é interessante, importante para o agricultor familiar, porque em outros programas, com outros especialistas, a gente vem tocando nessa questão da falta de assistência técnica. Agricultores hoje, pequenos agricultores, produzem quase que da mesma forma que os nossos avós ou bisavós produziam. Então, numa escala em que a gente precisa produzir mais para as cidades, nós já entramos aí no cheque vermelho, não? Acho que é muito importante a gente pensar, em primeiro lugar, o que é tecnologia, né? Eu acho que tecnologia está muito além. Quando a gente fala tecnologia, normalmente a gente remete às grandes colheitadeiras,
ao desenvolvimento dos transgênicos, de outras coisas. Eu acho que tudo que a gente usou no processo de desenvolvimento da humanidade, na Revolução Agrícola, é tecnologia, né? Às vezes tem tecnologias simples que não envolvem a base científica, que são importantes e podem ser desenvolvidas pelos agricultores, podem ser utilizadas. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, eu acho que essa tecnologia ela tem que ser desenvolvida de forma apropriada para esses agricultores. A gente tem historicamente no país, o Pedro falou muito acertadamente que foi desenvolvida uma tecnologia no Cerrado, no país, a partir da Revolução Verde, mas essa tecnologia ela foi desenvolvida com base numa experiência de agricultura que não era do país, que não era brasileira. Só para a gente ter uma ideia, a gente tinha inicialmente os arados de profundidade, né? Utilizamos, porque os Estados Unidos e outros países precisavam vender essas tecnologias, utilizamos durante muito tempo para agora, por algumas décadas, entender que o plantio direto era a melhor coisa. Então acho que essas tecnologias ela tem que ser apropriada para cada ambiente, não dá para a gente pensar uma tecnologia para o Brasil, e para cada produtor, e que seja socialmente apropriada e apropriável por esses agricultores, né? Porque, e principalmente, que essa tecnologia ela seja guiada pela demanda dos agricultores e não pela demanda das empresas. O que tem acontecido? Toda a tecnologia desenvolvida, ela tem sido focada na demanda das empresas, que produzem essa tecnologia, agrotóxicos de vários tipos, maquinários de vários tipos, mas pensando na demanda das empresas. A gente tem provas dentro da discussão da agroecologia que em vários processos produtivos, se não eliminar, a gente pode produzir muito bem, com redução muito grande de agrotóxicos. E as empresas, é claro, querem vender. A gente tem que focar, a gente quer uma agricultura que vai privilegiar a vida ou que vai privilegiar o ganho das empresas. A partir daí eu acho que a gente pensa uma tecnologia que seja apropriada. Para a gente ter uma ideia, a gente produz grandes colheitadeiras e a gente tem em torno de 500 mil grandes agricultores. A gente tem 4 milhões de agricultores familiares e quando ele vai comprar qualquer tipo de tecnologia ele não encontra. Por quê? Porque não é uma vontade das empresas. Eles não vão ganhar com isso produzindo um trator Tobata menor que ele pode utilizar. Então acho que essa tecnologia é essencial para a agricultura familiar e é essencial para a produção agroecológica. A agroecológica não é só enxada não, a gente tem que repensar a tecnologia, diminuir o esforço dos agricultores, né, a penosidade do trabalho no campo, mas a indústria vai ter que pensar uma forma, e aí o papel do Estado é essencial, né, de pensar tecnologias que sejam apropriadas por esses agricultores e que realmente atendam suas demandas, e não as demandas da Monsanto, da Cargill, da John Deere, como tem ocorrido nas últimas décadas no país. Né? O presidente Pedro Arraes, como é que a Emater está lidando com essa questão, principalmente da água? E a gente está vendo aí, recentemente, um grupo protetor do meio ambiente fez umas fotos do Rio Formoso, agora, né, nesse período, e eu me assustei, porque em alguns períodos, em alguns trajetos que eles passam, a impressão que a gente vê não é o Rio Formoso, é um córrego, é um pequeno cursinho d'água. E nós estamos no mês de agosto, o mês de seca ainda vai chegar, né? Como é que a Emater está lidando em termos de pesquisa com essa questão, né, da mudança do clima? E isso tem a ver, por exemplo, já existe uma falta de chuva no Cerrado, e se isso existe, vai afetar essa água que escorre para as grandes bacias, né? Bom, antes de responder a sua pergunta, é importante colocar que nós estamos praticamente há 2 anos à frente da Emater, e a Emater, a gente está transformando a Emater na nova Agência de Inovação Rural de Goiás, né, com os 2 pilares de pesquisa e o pilar de assistência técnica e extensão rural. E é um trabalho árduo, né? Uma reconstrução não é fácil, mas nós estamos muito esperançosos, temos um modelo novo de extensão rural, uma pesquisa mais aplicada, né? Se baseando nos ativos, pelos contatos que nós temos com centros internacionais, com a Embrapa, com universidades, quer dizer, então nós estamos trazendo uma série de novidades aqui, então é importante, sei que não cabe aqui nesse debate, mas eu acho que é importante falar isso, né? E obviamente que ainda tem muita carência disso, mas no nosso modelo de extensão rural, só para depois entrar na sua pergunta, nós acreditamos o seguinte, quer dizer, se a gente fosse pedir para o governo para ter assistência técnica continuada, do jeito que tem que ser feita a assistência técnica, né, nós precisaríamos, eu falei de 90 mil estabelecimentos rurais com renda baixa, muito baixa, se você botar em média um técnico de nível médio para 20 propriedades, são 4.500 técnicos de nível médio, né?
Isso é inviável, quer dizer, não tem condição, quer dizer, a gente pode dizer assim, não, tem que ser público, é uma maravilha, tem que ser público, não é isso? Tem, tá. Mas não é viável você chegar para qualquer governador de qualquer partido, em qualquer época e em qualquer país. Se eu chegar lá na Flórida e falar para o governador da Flórida que preciso contratar, ele vai falar a mesma coisa para mim. Então nós temos que arrumar um modelo diferente. Então a gente tem que ver o que é público efetivamente, que é a geração, a coordenação, a difusão. Então nós estamos criando um modelo público-privado, né? Público-privado assim, no sentido de que nós achamos que, como ele falou, da assistência técnica, hoje nós temos 3 tipos de assistência técnica predominante no Brasil. Eu, que sou pesquisador que vendo sonho, né? O banco, que vende dinheiro, e as empresas, que não é que elas vendam mais produtos, mas elas querem vender o produto delas. E às vezes esse produto não é o melhor produto para aquela situação específica, porque não tem um assistente técnico que conhece a situação daquele produtor, que não tem esse discernimento para dizer, não, você pode usar isso, ou você tem condição de usar crédito, né, ou você tem condição de usar a tecnologia que esse pesquisador está preconizando para você. Às vezes a tecnologia não é adaptada para aquela condição naquele momento, né? Então, a gente acha que a assistência técnica tem que ser do produtor, né? Do produtor, tá certo? Então, quer dizer, a gente acha que, por exemplo, num primeiro momento, a gente subsidiando essa assistência técnica durante 3 anos, né, vamos dizer assim, vamos supor, com leite, ele produz aí 30 litros de leite por dia, ele passaram a 150 litros de leite, você botando 20 produtores, eles pegando R$100 por mês, eles pagam um técnico de nível médio. Esse técnico de nível médio fica ligado a essa rede que a gente está chamando de rede de inovação. Então aí é papel do Estado, ele é alimentado de informações, de capacitação, de coisas desse tipo. Mas o técnico agrícola é dos produtores, tá? Então esse é o modelo para eu entrar, vamos dizer assim, na pergunta que você está falando, a questão da água. A questão da água é muito mais ampla, né, do que se imagina. Ontem mesmo eu tive uma conversa com o pessoal do Fórum Econômico Mundial, né, que eu estou participando disso, de uma reunião paralela para oferecer soluções para essas questões todas, inclusive muito parecido com esse debate que vai ter hoje aqui. Então, a gente já vou falar hoje, né, do sonho que eu vou falar na palestra. Quer dizer, era um grande projeto de microbacias, né, hidrográficas, né, que pensa o econômico, pensa o político, porque não tem jeito de você não pensar o político, o econômico e o ambiental, né, as 3 coisas, né. O econômico, como eu falei, tem que ter renda, não adianta você sonhar e não ter renda, né. E aí o ambiental, eu sou otimista e dá para conciliar tudo isso. Então eu propus até para o Brasil Central, não foi nem para Goiás, para o Brasil Central, um grande programa de microbacias, né, onde você pode reservar água, por exemplo, não se reserva água, né. Por que o Rio Vermelho está assim? Porque realmente a chuva não modificou muito. Você vê quantos milímetros caíram ano passado e esse ano, a média não está muito diferente o que aconteceu é que ela caiu mais concentrada, né? Então, não se reserva água. Se você tivesse várias pequenas barragens para reservar água, né? Essas barragens estariam alimentando o Rio Vermelho que você está falando agora que está baixíssimo nessa época, e vai baixar, mas não ficaria tão baixo. Por exemplo, outra ferramenta espetacular que nós temos hoje, o CAR. O CAR, nós já temos hoje quase 94% das propriedades rurais cadastradas. Nós vamos ter até o fim do ano 100%. Então nós vamos ter um retrato do que é o déficit de todos, beiras de rio, tudo isso. Nós vamos ter isso a nível de propriedade. Isso é um negócio extraordinário, não existe no mundo. Não existe no mundo essa informação. Essa informação para nós de instituições públicas é espetacular, porque você aí, em vez de você falar, eu acho que é assim, não, você vai ser, é assim que vai estar lá, e você vai poder corrigir, então vai fazer essa grande revolução que é você restaurar tudo isso, e aí, fazendo reservatório de água, a gente tem que fazer, gente, Goiás não tem reservatório de água, tem esses grandes para hidrelétrica, mas assim, reservatórios das fazendas mesmo, nunca foi incentivado um programa para o cara reservar água, né? Então a água, em vez de correr, ela é reservada, ela vai correndo devagarinho para o rio. Você já imaginou em toda a microbacia, se fizer isso? Não sei se vai solucionar totalmente, e não é tão caro assim isso, sabe? E não é tão caro. Só para finalizar, como é que são feitas as estradas hoje? As estradas rurais, a maioria delas. Pega uma patrol, põe um caboclo lá em cima, né, que mal sabe operar a máquina, ele sai cavando aquela estrada ali, ó, morro abaixo.
chove, aquilo ali vira um rio de água para tapar rio, tapar represa, entulhar. Quer dizer, não tem conservação nenhuma de curva de nível, né? De platôs de conservação para fazer. Quer dizer, o Paraná faz isso, há anos que faz isso. Lá é assim. Santa Catarina, se não fosse isso, estaria tudo inundado naquilo lá. Então nós temos que ter isso. Essas soluções já existem, então é uma questão de vontade política efetiva da gente fazer isso. E a gente não precisa fazer só para Goiás, a gente pode fazer para o Brasil Central, né? Eu bato muito nessa tecla, presidente, que é justamente isso. As universidades, a gente lida todo dia, toda semana, né, nos nossos programas, tanto de rádio quanto de televisão, que as universidades têm soluções, desenvolvem tecnologia, têm resposta para muita coisa, mas esse conhecimento, por falta dessa vontade política, a falta de políticas públicas para diversas áreas que nós conversamos aqui, não chegar lá na ponta, não chegar na ponta, né, seja do pequeno, do médio ou do grande produtor. O professor Murilo ia falar. Na verdade, sobre essa questão da água, né, eu acho que, primeiro, um elogio à Emater. A gente tem na Emater aqui no município de Goiás um parceiro muito grande com relação a essa questão da água. A Emater tem participado de um projeto que chama Ser Natureza, que aqui em Goiás o que deu alerta foi exatamente essa percepção, e a gente está construindo um diálogo a partir da Emater, da Saneago, do Ministério Público e a UEG. Então a gente levantou uma grande quantidade de dados que provavelmente vai ser apresentado hoje também aqui na tenda multiétnica pelo professor Carlos, que é daqui do Instituto Federal de Goiás, pelo professor Robson da UEG. O Ser Natureza, ele traz muitos elementos para a gente pensar, mas infelizmente uma das análises que a gente fez nesse processo foi que as barragens, elas foram exatamente, no caso do Bacalhau, que é responsável por mais de 80% da captação de água para Goiás, foi exatamente um dos problemas. E a gente tem que pensar, tem coisas que são simples e que não estão sendo feitas. O pecuarista tem que tirar o gado da nascente. Então a gente fez o diagnóstico junto com um trabalho primoroso do Rubens, do pessoal da Emater daqui, da UEG, da Saneago, que eles identificaram cada nascente do rio Bacalhau, identificaram os problemas. Um dos problemas é a barragem, o outro é o gado da nascente. Então tem uma coisa simples, é tirar o gado da nascente. E isso tem que ser feito. Senão a gente não consegue avançar nesse processo. Acho que é muito importante a gente divulgar, Pedro, esse material que está sendo produzido. Eu acho que é um trabalho muito importante que a gente e o pessoal da Emater está fazendo, viu? Acho que é muito legal. Olha só, faltando 3 minutinhos para as 9 horas, chegamos infelizmente ao final. O papo tá bom, agora que, para mim, agora que esquentou, agora que tá bom pra gente avançar mais 1 hora, mas não temos mais 1 hora. Quero agradecer muito aqui a presença do professor Murilo, mais uma vez, né, Murilo? Não fica passado, a gente teve um bom bate-papo aqui, gostoso. Muito obrigado, professor Murilo, geógrafo, professor da Universidade Estadual de Goiás, professor do mestrado de Recursos Naturais do Cerrado. Eu agradeço, e só falar, a gente está lançando um livro que chama Agrotóxicos, Violações Socioambientais de Direitos Humanos no Brasil. A gente vai disponibilizar ele para venda em breve e chamar todos para o 2º Seminário Nacional Agrotóxicos, Impactos Socioambientais e Direitos Humanos, que acontece aqui na cidade de Goiás, de 6 a 9 de setembro, terminando com o Grito do Cerrado, que é dia 9, então todos são convidados para debater. Vem o pessoal da Anvisa, de todas as instituições que debatem agrotóxicos no país, para a gente pensar soluções, para discutir a lei que acabou de ser aprovada, para a gente pensar saídas sem a utilização de tanto veneno como a gente tem feito. Beleza, obrigado, professor, e o Conexão Ambiental vai cobrir este evento, com certeza. Quero agradecer aqui o presidente da Emater, Pedro Arraes, agrônomo, pela participação. Numa outra oportunidade queremos chamar para a gente trazer esses e outros temas para o debate aqui. Com certeza, muito obrigado, o prazer foi meu, agradeço o convite e estamos à disposição aqui de vocês. Obrigado. Muito bem, o programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio na M de Frederico Pita, direção de estúdio de Jennifer Jacob e Fausto Borges, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso, a apresentação foi minha, Emerson Cran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta, a partir das 8 horas. Fique agora com o programa Fala Goiás, com Roberto Cândido, na Rádio Brasil Central. E na RBC FM você fica na companhia de Ivan Munir, com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.